Hare Krishna. Verso 3 do capítulo 1 do Bhagavad Gita é o que será lido hoje. O verso 3, ele então descreve o argumento ou a fala de Duryodhana ao seu mestre Dronacharya. E ele diz o seguinte: Pashyaitam Pandu Putranam Acharya Mahitim Chamum Vyudan Drupada Putrena Tava Shishyena Dhimata. Pashya, eis, aqui, etan, este, Pandu Putranam, dos filhos de Pandu, Acharya, ó mestre, Mahitim, ou melhor, Mahatim, grande, Chamum, força militar, Vyudan, disposta, Drupada Putrena, o filho de Drupada, Tava, seu, Shishyena, discípulo, Dhimata, muito inteligente. A tradução diz o seguinte: ó meu mestre, eis aqui o grande exército dos filhos de Pandu, tão habilmente dispostos por seu inteligente discípulo, o filho de Drupada. Diretamente aqui no significado de Prabhupada, ele diz o seguinte: Duryodhana, sendo um grande diplomata, quis apontar os defeitos de Dronacharya, o grande Brahmana comandante supremo. Dronacharya tinha uma briga política com o rei Drupada, o filho de Draupadi, a qual era esposa de Arjuna. Então note que há já aqui uma certa intriga, uma certa combinação de elementos e fatores que davam a Dronacharya uma certa intenção de se empoderar na luta contra os Pandus, justamente porque ele tinha já uma intriga criada com o pai de Draupadi, e Draupadi era a esposa de Arjuna, aquele que encabeça o exército dos Pandus. Então havia ali realmente na estratégia, ou diríamos até no ego de Dronacharya, do mestre de armas de Duryodhana, uma certa vontade de vingança, uma certa vontade de de atuar contra ou de prejudicar de alguma maneira o próprio Drupada. Então ele via desta maneira uma maneira de prejudicar Drupada, ou seja, afetando o esposo de sua filha, Drupadi, né, que é no caso Arjuna. Agora veja como que Duryodhana ele era estratégico. Ele chega até o seu mestre, Dronacharya, e coloca esta questão. Ele justamente lança esta questão, né? Tão habilmente disposto por seu inteligente discípulo, o filho de Drupada. Então, há uma intenção ali de motivar ainda mais a atuação de Dronacharya na batalha, para que ele não permita de forma alguma os Pandavas ganharem a batalha. E ele continua aqui. Como resultado desta briga, Drupada executou um grande sacrifício pelo qual ele recebeu a bênção de ter um filho que seria capaz de matar Dronacharya. Dronacharya sabia disso perfeitamente bem e, contudo, como um Brahmana liberal, não hesitou em revelar todos os seus segredos militares quando o filho de Drupada, Dhristadyumna, foi confiado a ele para a educação militar. Então note, esta personalidade, Dhristadyumna, era o filho de Drupada, irmão de Draupadi, então ele era cunhado de Arjuna. E havia uma certa regra de que mesmo o inimigo, quando se dirige a um mestre, ele deve orientá-lo, deve ajudá-lo, deve instruí-lo, até para de repente convertê-lo e tirá-lo daquela condição de inimigo, né? Então, ele aceitou o Dhristadyumna como seu discípulo e ensinou a ele como lutar. E em determinado momento, o pai de Dhristadyumna, ele então cria essa rixa
com Dronacharya e teria então condições, já que havia uma bênção, né, para Drupada, de que o filho dele, Drishtadyumna, seria o único capaz de matar Dronacharya, isto na batalha. E Drishtadyumna está justamente do lado dos Pandas, do lado dos Pandavas, ou dos filhos de Pandu, né? Então, quer dizer, havia também um peso relevante em relação à força do exército dos Pandavas referente à presença de Drishtadyumna, pois ele era o único capaz de tirar a vida, ceifar a vida de Dronacharya, tendo Dronacharya a posição então de um grande líder estratégico do exército dos Kurus. Agora, no campo de batalha de Kurukshetra, Drishtadyumna tomou o lado dos Pandavas, e foi ele quem dispôs a falange militar depois de ter aprendido a arte com Dronacharya. Então Drishtadyumna não era qualquer pessoa, ele que dispôs toda a falange do exército dos Pandavas para contra-atacar, né, toda a grande artilharia e o grande exército que possuíam os Kurus, que era bem maior do que o exército dos Pandavas. Mas a estratégia de Drishtadyumna seria então capaz de prender ou limitar o avanço dos Kurus e ainda assim ter Dronacharya como seu alvo, porque se ele conseguisse matar Dronacharya, ele então conseguiria ter um avanço muito maior do exército dos Pandavas contra o exército dos Kurus. E então Duryodhana apontou este erro de Dronacharya para que pudesse ficar alerta e intransigente na luta. Quer dizer, olha só como Duryodhana, filho de Dhritarashtra, né? Como eu falei já, Duryodhana era o cabeça do exército, o general do exército dos Kurus, tendo ali como seu mestre, lógico, Dronacharya, mas ele é que era praticamente o líder, né? Ele era aquele que assumiria o trono dos Kurus no poder. Então Duryodhana aponta esse erro, quer dizer, ele, de certa forma, ele cutuca, né? Ele dá ali uma mexida no ego de Dronacharya para que ele não vacilasse, para que ele não deixasse qualquer possibilidade dos Kurus, ou melhor, dos Pandavas, tirarem a vida dele, especificamente de Drishtadyumna. Ele diz algo assim, então, olha só, fica atento, porque no exército deles está Drishtadyumna, a única pessoa capaz de tirar a sua vida. Quer dizer, ele está criando mesmo na mente de Dronacharya o medo da morte. Então, por medo da morte, claro, os combatentes eles lutam com mais vigor. E isto era o objetivo, este era o objetivo de Duryodhana, quando ele se dirige então a Dronacharya. Desta forma, ele queria também apontar que não seria similarmente leniente na batalha contra os Pandavas, que também eram afetuosos discípulos de Dronacharya. Arjuna, especialmente, era seu mais afetuoso e brilhante estudante. Duryodhana também advertiu que tal lenidade na luta levaria à derrota. Quer dizer, Duryodhana ele era muito sagaz, ele tinha uma certa sagacidade, um certo teor maléfico nessas palavras, na maneira como ele se expressa. E isso então indica justamente toda a estratégia psicológica de Duryodhana dentro da batalha. Ele está completamente focado em manipular o comandante maior do seu exército. Como ele sabia do risco real dos Pandavas ganharem a batalha, primeiro pela influência que o próprio campo de batalha, Kurukshetra, teria sobre essa batalha, já que era um campo de peregrinação sagrado, e isto então possibilitava muito mais a vitória dos fatores positivos, dos fatores de ação para o bem, do que os fatores de ação para o mal, como era o intuito
encabeçado pelos Kurus, não é? Então, ele consegue manipular a psicologia de Dronacharya para que ele não vacile, para que ele não dê nenhuma brecha, nenhuma possibilidade, tanto de Duryodhana, aliás, de Drishtadyumna, né, que era o único combatente do exército oponente que poderia matá-lo, isto por uma certa bênção divina que o pai de Drishtadyumna recebe, e isto então cria uma condição na qual ele vê como a possibilidade do exército ser imponderado pelo temor à morte e assim levar o exército à vitória. Então ele apela para forças, diríamos, forças mais humanas, enquanto que os Pandavas estavam realmente dominados ou influenciados por poderes superiores, poderes espirituais, poderes advindos da própria suprema personalidade de Deus. E isso é muito significativo, certo? Agora, um ponto importante aqui que vale ressaltar, ou até dois pontos. O primeiro deles é em relação a ser Dronacharya um Brahmana liberal. Brahmana, primeiramente, é aquela pessoa que domina o conhecimento espiritual, o conhecimento transcendental ou o conhecimento védico. Seria o sacerdote. Então, Dronacharya, embora fosse alguém que dominasse toda a arte militar, ele era também um sacerdote. Ele tinha um conhecimento muito profundo da finalidade de uma batalha. E ele estava do lado dos Kurus justamente por uma questão política, uma questão de posicionamento político. Ao passo que esta colocação que Prabhupada dá, que é o significado de Brahmana liberal, não tem uma conotação diretamente ligada ao conceito liberal, diríamos, da política ou da economia moderna, certo? Aqui liberal está dizendo justamente de ele ser um Brahmana muito autêntico, né? O Brahmana, como eu disse, ele não é alguém que vá fazer alguma posição parcial. Mesmo que seja um inimigo que se dirija a ele, ele tem a predisposição de orientá-lo, ajudá-lo, instruí-lo. Mesmo que a instrução que ele passe para aquele discípulo seja a instrução capaz do próprio discípulo matá-lo, né? Quer dizer, ele tem uma possibilidade de total liberdade, certo? É nesse sentido que temos aí o termo liberal, que talvez não seria a tradução mais adequada do inglês para o português, mas no sentido então de ser uma pessoa completamente livre de qualquer temor, né? E, consequentemente, a postura que Duryodhana assume aqui de tentar levantar o temor, colocar o medo na mente de Dronacharya, pode não ter sido tão eficaz, correto? Nós vamos ver isso em breve nos próximos versos, o desenrolar, né, desse efeito. Primeiramente nós estamos vendo aí o efeito psicológico na mente dos Kurus, mas também vamos ver a postura e a atitude psicológica dos Pandavas. E mais uma questão que é importante, a segunda questão que eu gostaria de ressaltar aqui, é que basicamente o Bhagavad Gita, nesse primeiro capítulo, ele, embora esteja apresentando todo um contexto social, um contexto histórico, que diz respeito a uma luta entre o bem e o mal de dois exércitos, esta é uma visão, assim diríamos, prática e dentro de uma visão sociológica. Porém, o aspecto mais importante de que nós devemos nos deter no entendimento desse primeiro capítulo é em relação a esta polaridade do bem e do mal dentro de cada ser vivo, na nossa individualidade. Porque é a ação individual que levará a consequências boas ou más para a sociedade, para o corpo social do meio onde ocorre a ação desse indivíduo. Então, há uma certa vertente que nós podemos considerar de um trabalho ou um efeito ou uma descrição, melhor dizendo ainda, deste primeiro capítulo em termos históricos e sociais, mas este é apenas um pano, diríamos um pano de fundo, pois o coadjuvante ou os elementos mais importantes que estamos
estudando no primeiro capítulo diz respeito à influência de bem e mal na nossa psicologia, dentro do nosso ser. O que nós podemos entender, então, como as duas polaridades presentes no nosso ato. Nós vamos ver isso em mais detalhes, mas pelo significado que nós temos aqui hoje, do verso 3, considero que seja importante já darmos esse primeiro toque, esse primeiro adendo para vocês no estudo desse primeiro capítulo, ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, ou aqui pelos comentários mesmo do vídeo, que seria ideal, ok? E estarei respondendo a vocês no próprio comentário, tirando as dúvidas que surgirem. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Namaskar.